que é o transtorno bipolar? Bom, a gente tem o conceito do transtorno bipolar clássico, né? Que é a pessoa que oscila entre os dois polos, da depressão e da mania. E por muito tempo, só isso era olhado, né? E hoje a gente já tem um conceito mais aprimorado do espectro bipolar. Então, a gente tem o transtorno clássico, né? Bipolar tipo 1, que a pessoa transita entre a depressão e a mania, mas a maior parte do tempo na depressão. Mas a gente tem também apresentações mais leves ou menos caricatas da doença, né? Seja o transtorno bipolar tipo 2, quando a pessoa faz exclusivamente hipomania, ela não chega a ter uma mania clássica, ou quando a gente está pensando em ciclotimia, hipertimia. Então, assim, outras variações do humor. Eu gosto de comparar, né? O que é isso? Né? Se a gente colocar num gráfico a linha de humor, ninguém anda em linha reta. Né? A gente tem dia mais animado, dia mais desanimado, mas a amplitude dessa variação, na média da população, é uma amplitude mais ou menos estreita, né? E tem pessoas que variam nessa amplitude de uma maneira mais intensa. E tem pessoas que fazem picos e vales muito acentuados. Então, a gente está falando desse campo, dessas alterações, né, de humor que trazem prejuízo, que comprometem funcionalidade, que têm impacto na qualidade de vida da pessoa, e inclusive da família, né? Então, a gente está falando de uma coisa que muitas vezes, se a gente olhar um recorte específico no tempo, a gente não vai conseguir entender essa dinâmica toda. Então, é fundamental, como você estava dizendo, na questão da dificuldade de estabelecer o diagnóstico, é fundamental o segmento a longo prazo. Se eu não acompanhar aquela pessoa, aquele indivíduo, por bastante tempo, pode ser que eu não pegue os episódios todos e não consiga entender essa dinâmica. Então, é muito comum a gente ter pessoas que foram tratadas como depressão a vida toda, com uma resposta muito insatisfatória ao tratamento, e que, de repente, a gente se dá conta ou a gente presencia, né, um episódio de uma oscilação para cima do humor, e a gente se dá conta que a gente pode estar nesse campo do espectro bipolar, modifica a abordagem, e isso faz toda a diferença. Então, Porque parece que, por exemplo, pessoas que são medicadas com antidepressivo porque não fizeram um quadro maníaco, né? Um quadro de oscilação de humor. Sim. Veja se eu estou correta no meu raciocínio. Parece que os pacientes não respondem bem ao tratamento, né? Porque, na verdade, como não existe essa informação da oscilação de humor, ele não responde bem ao antidepressivo, porque ele precisa de um estabilizador de humor. Sim. Isso. Tá. Tanto tem pessoas que não obtêm um controle adequado com o antidepressivo, quanto tem pessoas que desencadeiam um episódio maníaco em função da introdução do antidepressivo. Então, a gente tem que estar muito atento quando a gente está diante de alguém que tem um histórico familiar de transtorno bipolar, ou um histórico familiar de suicídio, ou um histórico de depressão pós-parto. A gente sabe que metade das depressões pós-parto estão relacionadas a transtorno bipolar. Então, quando a gente já tem algum dado epidemiológico nesse sentido, a gente já fica atento. Ok, eu estou diante de um episódio depressivo, eu vou entrar com antidepressivo, mas eu vou ficar muito atento. Eu vou acompanhar bem de perto, porque eu tenho esse dado epidemiológico que me sinaliza, né? E você costuma compartilhar isso com o paciente ou você vai acompanhando? Como é que você faz? Na maioria das situações, eu aponto, sim, para o paciente essas questões. Muitas vezes, o paciente que vem em depressão, ele às vezes já tem esse dado de um familiar com transtorno bipolar, né? Então, ele já vem com essa questão, mas eu estou diante de um quadro de uma depressão típica, ele pode ou não ter dado gene. A gente sabe que a questão genética, né, é
gênica, não é um gene exclusivo, mas a gente sabe que ela tem um impacto importante. Quando a gente vai puxar o histórico familiar, a gente encontra, né, essa passagem da doença através das gerações. Então, quando a gente recebe uma pessoa que já tem essa idade, já tem essa informação, a gente também fica super atento que ela pode ou não ter essa herança genética. Né? Quando a gente está diante, por exemplo, de uma depressão atípica, né? Aquela depressão que ao invés de insônia, a gente tem hipersonia, ao invés de alteração do apetite, né? A gente vai ter o reverso, a gente fica atento. Depressão atípica também é um indicador. Então, são coisas que normalmente eu compartilho com o paciente, né? De, ó, isso me chama atenção, isso me faz, né, ficar com uma dúvida em relação ao seu diagnóstico, né? E acho que a gente realmente não tem que ter pressa em estabelecer diagnóstico no sentido de rotular. A gente tem que entender a dinâmica, né, o funcionamento desse paciente. Eu acho que entender a dinâmica, poder compartilhar com ele, né, o que nós estamos vendo, porque eu faço isso também durante o processo terapêutico. Eu vou dividindo com o paciente o que eu estou percebendo, a leitura que eu estou fazendo, e muitas vezes eu percebo que eles se sentem aliviados, porque é como se a gente tivesse feito a pergunta que nunca ninguém fez. É como se a gente tivesse dito a palavra que nunca ninguém falou, mas que ele sente, né? Então eu acho que isso só tem a agregar.